Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma reunião de família, mais uma celebração, né? Nossa ceia. Que sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aqui a todos pela presença, né? Por a gente estar juntos aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Para aqueles que estão assistindo essa gravação, que ainda não me conhecem, meu nome é Rony, faço parte aqui do Tropa de Elite de Jesus. E hoje nós estamos aqui para celebrar a nossa ceia e trazer uma palavra direto do coração do Senhor, o que eles têm falado conosco neste tempo. Eu quero começar aqui orando, né, colocar toda a nossa semana diante do Senhor e colocar algumas questões também que nós temos orado. E eu quero começar aqui orando, acho que até no outro mês eu acabei até esquecendo de orar, mas eu quero orar aqui pelos dízimos e ofertas que são devolvidos devolvido ao Senhor através desse ministério. Eu quero colocar aqui, apresentar todas as casas que ofertam, que devolvem o seu dízimo através desse ministério. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar o teu povo, os teus filhos, Pai, porque nós sabemos que essa relação financeira, essa relação de oferta, de entrega, é uma relação íntima e pessoal com o Senhor, Pai. Aqui na terra, como a gente costuma dizer, que são os homens que recebem, mas sabemos que no Espírito é o Senhor que está recebendo toda a oferta, todo o dízimo do coração dos irmãos, Pai. Eu te peço que a tua bênção, o teu favor esteja sobre cada casa, sobre cada um que investe no reino através desse ministério ou através de outros ministérios, Pai, porque entendemos que a igreja é só uma. Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção e o teu favor esteja sobre cada casa, Pai, para honra e glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. E quero também apresentar esta reunião, que esta reunião venha para glorificar o teu nome, que ela venha para edificar, Pai, a tua igreja, que é o propósito de estarmos reunidos aqui para celebrar a vida, celebrar Cristo, celebrar tudo aquilo que o Senhor nos deu como presente, Pai, mesmo nós não merecemos. Então te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãs, essa semana eu quero trazer aqui uma palavra sobre algo que é constante na nossa vida, né? Que todos os dias, se vocês forem pesquisar aí na internet, ela está presente milhares e milhares de vezes no nosso dia, que é a decisão, né? Então, hoje eu quero falar sobre decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Desde quando você levanta, você já começa a decidir que roupa que você vai usar, o que você vai fazer, quando você vai sair, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, como que você vai ir, se você vai a pé ou se você vai de carro. Então, durante o nosso dia, nós tomamos N decisões. Então, a decisão ela é algo constante na nossa vida, né? E toda a nossa vida ela é baseada nessas escolhas, nessas decisões em que nós fazemos diariamente. E essas decisões elas acabam, né, muitas delas, elas acabam até mudando às vezes o curso da nossa vida, dependendo do tipo de decisão que nós tomamos, né? E essas decisões também que nós acabamos tomando, ela tem um efeito na nossa própria vida, como que na grande maioria das vezes ela tem um efeito também na vida das pessoas que nos cercam. E tem algumas decisões até que nós tomamos que vai influenciar ou ela vai ter uma ação até mesmo sobre a vida de pessoas em que a gente às vezes nem conhece, né? Então, essas decisões que nós tomamos, ela está presente na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, e às vezes na vida daqueles que a gente nem conhece, às vezes por uma decisão que nós tomamos, né? Eu quero falar aqui um pouquinho, só abrir um parênteses para falar de uma experiência que eu tive observando aqui um podcast esses dias, que eu vi são dois pastores que eles foram tomar um café. São dois pastores que digamos que eles foram a base, né, do início da nossa caminhada de fé, todo o ensino que nós recebemos foram eles que nos deram essa base, né?
E eu vi esse pastor, nessa ocasião, falando que ele tinha convidado esse outro pastor que tinha sido discípulo dele para tomar um café, e ele chegou lá e ele expôs o coração dele, que ele chegou num período da vida que ele viu que ele era um pregador itinerante, né? Para quem não sabe, os pregadores itinerantes são aqueles que vão de igreja, eles não têm uma igreja fixa, eles vão de igreja em igreja ministrando a palavra, né? Onde eles são convidados. E esse pastor, ele era dessa forma, então ele ministrava em algumas igrejas, tinha uma escola de ensino, então ele ministrava e ensinava nas igrejas, né? Pelo Brasil inteiro. E quando nós nos convertemos, foi a primeira pessoa em que eu vi pregar na igreja, foi esse pastor, né? E nessa ocasião, nesse podcast, ele estava comentando que ele chegou nessa altura da vida dele em que parece que ele tinha feito, mas não tinha construído nada para ele. Baseado nessa decisão que ele tomou de não ter uma igreja fixa, mas sim de ele ser itinerante. E aí a ideia que ele tinha é que como se ele não tivesse construído nada, né? E quando eu ouvi aquilo, eu tinha vontade de mandar uma mensagem para ele dizendo assim, eu não concordo com isso, né, que o senhor está falando. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui. Então, a decisão que esse homem tomou de, de fazer a sua vontade, de repente ter um conforto de ter uma igreja local e ter que estar toda hora viajando para ir ministrar, ensinar pessoas, essa abdicação da vida particular dele nos alcançou. O ensino que o Senhor trouxe através da vida dele, essa decisão que ele tomou em seguir esse caminho, alcançou a minha vida. E ele, talvez, ele nem nos conheça, né? Então, veja que, às vezes, uma decisão nossa, ela interfere, ela age, ela influencia a vida de pessoas que talvez a gente ainda nem conheça, né? Então, eu até discordei um pouco quando ele falou isso. Eu disse, não, eu acredito que ele construiu, sim, muita coisa. Muitas pessoas hoje estão firmadas na palavra, estão, digamos, num nível mais profundo da palavra através daquilo que ele construiu, da decisão que ele tomou em trazer um nível diferenciado da palavra para as igrejas. Então, eu creio sim que ele construiu algo sólido na vida de muitas pessoas, né? Muitos irmãos. Ele edificou a vida de muitos irmãos através dessa escolha que ele fez. Então, observe que dependendo do que a gente escolhe, a decisão que nós tomamos, ela pode ser às vezes uma decisão que vai ser boa e vai influenciar para o bem, mas também o oposto é verdadeiro, né? Que às vezes uma má decisão nossa, às vezes pode influenciar para um lado negativo ou para algo ruim, né? Tanto nas nossas vidas, nas vidas dos que nos cercam e na vida das pessoas que a gente nem conhece, né? E pensando nisso, comecei a pensar assim, como que dentro da igreja, como é que nós reagiríamos, né, quando alguém erra? Que decisão que eu tomo quando alguém erra dentro da igreja? Principalmente quando é um líder religioso. Qual que é a minha decisão? Sabendo que a minha decisão de ajudar essa pessoa ou não, ela pode influenciar em outras vidas, né, mais adiante. Porque se eu ajudar essa pessoa a se reconstruir, ela voltar para o caminho, eu posso estar ajudando outras pessoas que essa pessoa aí vai estar alcançando, que esse líder pode estar alcançando. Ou se eu decidir não ajudar, daqui a pouco essa pessoa vai ficar tão para baixo, ela vai se apagar tanto, que ela não vai ter força para continuar a seguir o propósito dela e às vezes vai deixar de ajudar outras pessoas. Então, qual que é a nossa decisão diante de todas as circunstâncias que o Senhor coloca na nossa frente, sabendo que isso pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, essa mensagem hoje era para que a gente reflita sobre decisões em que precisamos tomar, né? Por exemplo, todos nós que estamos aqui, todos os que estão inseridos em Cristo Jesus, nós fomos beneficiados, né, pela escolha de um Deus que se fez carne, né, uma escolha feita lá na eternidade.
Uma escolha que Deus fez lá na eternidade. E olha como é forte isso. Essa escolha dele lá na eternidade mudou a minha e a sua eternidade. Ele nos possibilitou uma eternidade diferente. Porque até então nós tínhamos uma eternidade de condenação. Mas a partir do momento que ele veio para nós, ele mudou a expectativa nossa de poder ter um outro tipo de eternidade. Agora essa salvo e com Cristo. Então vê como as decisões elas são muito importantes, né, nas nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês aqui. Eu deixei até separado aqui. Tá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. O versículo é o 6 até o 8 primeiro. Nós vamos ler esse aí, depois a gente avança um pouquinho. Ele vai dizer assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação. Olha que tremendo esse início desse versículo. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha que decisão ímpar na vida de uma pessoa, de optar pela morte, de ser obediente até a morte de cruz. E essa decisão que ele tomou não foi por ele mesmo, sim pelos seus, por nós. Então essa decisão que Cristo tomou lá na eternidade, de se humilhar, de se achar na forma de homem, de se esvaziar de si mesmo, essa decisão ela me alcançou e me oportunizou uma outra eternidade. Vamos avançar ali agora nesse mesmo capítulo, mas para o versículo 13. Ele vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que tremendo esse versículo. Gravem esse versículo, anotem na sua Bíblia. É muito importante. Olha o que ele diz, vou repetir aqui. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, fazendo todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrupta. Olha que forte isso. Corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luz do mundo. São os cristãos. Estão no meio das trevas para resplandecer como luz. Versículo 16, ele vai dizendo assim: retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha que tremendo isso. De não ter corrido em vão e nem trabalhado uma vida inteira em vão. Para que no dia de Cristo eu chegue lá e não veja que tudo que eu fiz foi em vão. Olha que tremendo. Lembram de Noé? A decisão que ele teve que tomar? Nós sabemos que a história de Noé é que o Senhor falou uma vez com ele, né, deu uma ordem para ele, que está lá em Gênesis 7, no versículo 5. O Senhor deu uma ordem e ele de pronto obedeceu, mas a obediência é uma decisão também. E essa decisão de Noé simplesmente salvou toda a sua casa. Olha que poderoso. Como uma boa decisão nossa alcança os próximos e manteve ainda uma linhagem na terra. O versículo 5 vai dizer assim: e Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. Decidiu obedecer. E na Bíblia, se você for ler, né, todo o livro da Bíblia, você vê muitos relatos de decisões, pessoas que tomaram boas decisões e más decisões. Eu vou citar aqui algumas pessoas e você vai meditar aí para ver o que você acha, se essas pessoas tomaram boas decisões ou más. Por exemplo, Moisés, em obedecer ao Senhor. Né? Quem lembra de Ana?
mãe de Samuel. Lembra da história? Ana, Eucana e Penina? Ruth, Abigail, José, o próprio Jesus. Agora, pessoas que talvez não foram muito felizes nas suas decisões, né? O próprio, começando já pela eternidade, Lúcifer, Adão e Eva, Caim, Ananias e Safira, Judas. Olha a diferença de decisões que cada pessoas, né, que foram citadas aqui tomaram. Então, faz muita diferença naquilo que nós decidimos na nossa vida, né? E por que que nós estamos aqui falando, né, desses personagens bíblicos, pegando esses exemplos da Bíblia para nós refletirmos acerca dessas decisões e como elas influenciam as nossas vidas e a nossa parentela ou aqueles que nos cercam? Por que que nós estamos falando, né, de tudo isso? Porque em breve nós teremos aqui uma grande decisão a tomar, né, que é sobre quem vai governar o nosso país, que não deixa de ser uma decisão muito importante que toda nação deve tomar. E como que nós podemos observar para tomar uma boa decisão de acordo tanto com as escrituras como uma visão natural? Como é que nós podemos analisar o que está se passando no nosso país? Porque nós não podemos dizer que eu não posso misturar a questão espiritual, a religião ou a fé com a política. Irmãos, é como a gente costuma dizer, uma vez que nós fomos comprados por Cristo, nós não separamos a nossa vida secular e vida cristã. A vida é só uma. Eu sou cristão em tempo integral. E se a política está na minha vida, ela vai ter que se ajustar ao meu padrão de Cristo. Qualquer coisa que for se achegar na minha vida vai ter que se amoldar ao padrão de Cristo. Eu não tenho como separar, eu tenho que tratar todos os assuntos com uma lente do Senhor. Não posso me abster. E aí, como que hoje nós podemos, para tomar uma boa decisão, em que escolha, que decisão tomar, de um olhar natural? Vamos partir desse princípio, de um olhar assim bem natural. Primeira coisa, comparar governos anteriores, governos de agora, é algo básico. A vida pregressa de cada um dos candidatos que estão se apresentando, isso é algo natural que nós podemos fazer. Agora, tem um outro olhar que eu acredito que seja até mais importante do que esse olhar natural, que é um olhar espiritual, que eu creio que seja muito mais importante do que esse olhar natural, que é observar o quê? Os princípios que cada um defende. Se são princípios da luz ou princípio das trevas. Eu tenho que observar isso. Eu não posso confessar Cristo, professar algo com a minha boca e chegar na hora de escolher alguém que vai liderar o país onde que eu moro, com princípios diferentes daquilo que eu creio. Lá na frente, isso vai ter um choque de ideias. Não vai dar certo. Por isso que nós precisamos ter esse olhar, tanto natural quanto espiritual. E pegar o quê? Os textos bíblicos, para que a gente veja quando uma nação escolheu bem o seu rei, ou quando uma nação escolheu temer o Senhor, e quando uma nação escolheu mal o seu rei, ou quando uma nação não temia o Senhor, o que que acontecia? A gente tem as escrituras de exemplo, para que a gente mais para frente não venha sofrer. Quero pegar aqui um outro texto, está lá em Salmos. Anote esse texto aí, que ele é um texto bem clássico. Salmos 33, o versículo é o 12 até o 14. E ele vai dizer assim: abençoada é a nação cuja o Deus é o Senhor, cuja o Deus é o Senhor, e o povo o qual ele escolheu para a sua própria herança. Versículo 13, o Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos do homem. 14, do lugar da sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra.
Então, esse versículo 12 aqui, ele resume algo muito, digamos, algo básico e preciso para nós. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, nós sabemos que Deus, ele é hierárquico. Nós sabemos que no mundo espiritual, tudo é através de hierarquia. Então, para nós também transferir, digamos, essa hierarquia, essa autoridade para o mundo natural, para nós declarar, não basta só nós declararmos que o Brasil ele é do Senhor, porque tem muito mais força quando uma autoridade que é erguida pelos homens, né, prefeito, os governadores, ou até mesmo o presidente, que eles façam a mesma coisa, que eles entendam que Deus ele é soberano. E esse versículo ele trata disso mesmo. Nós temos os governantes, porque, irmãos, vamos ser sinceros, não é o homem que vai fazer a diferença numa nação. A Bíblia que não diz feliz é a nação cuja tem um bom homem lá como presidente ou como governante. Não. É se esse governante teme a Deus ou não. Senão não vai adiantar de nada. Então nós temos que partir desse princípio. Nós temos que ter lideranças também na nossa nação que temam ao Senhor, que sigam os princípios do Senhor, para que toda a nação aponte para um lado, ande para o mesmo lado. As próprias escrituras falam que uma nação, né, ou um reino, na verdade, essa é a palavra correta, um reino dividido, ele não subsiste, quanto mais uma nação. Então, nós, como cristãos, nós temos que estar todos apontando para o mesmo lado e seguir à risca, orar para o Senhor para que Ele nos envie alguém que possa governar, mas que, antes de governar, tema o Senhor. Que saiba que ele pode ter o maior cargo na nação, mas ele saiba que acima dele tem alguém que governa ele. E que esse alguém tem que ser Deus, tem que ser o nosso Pai. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar, para nós não sofrermos na frente. Então, nós temos que pensar sobre qual é a decisão que nós vamos tomar, mediante ao tudo que nós estamos vendo, todas as informações que nós estamos recebendo. Nós estamos numa época onde que a gente recebe muita informação, nós conseguimos ter mais acesso às informações do que antes nós não tínhamos. Então, hoje é muito mais fácil a gente decidir do que alguns anos atrás. E aí, esse eleito de Deus, se ele teme ao Senhor, o nosso Deus e Pai, poderá operar o seu querer através da sua vida. Lembra o que nós lemos ali em cima? Eu vou ler aquele versículo ali novamente, só para a gente recapitular. Em Filipenses 2:13, ele vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus está dizendo aqui? O que ele procura na terra? Por isso que as Escrituras dizem: apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Deus está dizendo aqui? Apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, para que não seja feita a vossa vontade, mas a minha, o Deus Altíssimo, porque através da sua vida eu vou conseguir operar o meu efetuar e o meu querer. E aí, se nós tivermos um governo, um governante dessa maneira, em que ele apresenta o seu corpo para que o Deus possa operar o seu querer e o seu efetuar, nós estamos seguros. Agora, caso ao contrário, a coisa vai complicar um pouquinho para nós. E aí eu faço um contraponto. E se o eleito do Senhor não apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e santo para o Senhor, mas apresentar o seu corpo para as trevas? Quem governará? As trevas. E como ficará nós cristãos tendo uma liderança que governa pelas trevas? Esse é o olhar. Nós não estamos aqui, eu quero deixar bem claro, não estou aqui dizendo esse candidato. Eu estou dizendo aqui o que nós precisamos olhar, porque são decisões que nós precisamos tomar, e como a gente usou alguns exemplos, que as decisões em que nós tomamos pode
afetar a vida de outras pessoas que a gente não conhece. Pode influenciar na vida de quem vem depois de nós, filhos, netos. Imagina nós termos uma nação inteira que teme ao Senhor, que crê na palavra, que obedece. Que país que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os netos? Um país de bênção, de riquezas, com princípios estabelecidos pelo Senhor. Um país que vai ser governado pelo Senhor, que vai ter a proteção e a mão do Senhor, a bênção e o favor do Senhor sobre a nação. Então, a minha decisão hoje não é só para me beneficiar ou beneficiar a minha casa, mas sim a todos que estão à nossa volta e talvez vai influenciar pessoas que a gente nem conhece. E como que eu posso tomar uma boa decisão? Porque aqui eu posso não gostar do candidato A, do candidato B. Amém. Não tem problema. Então, como eu fazer uma escolha, uma boa escolha? Simples. Assim como nós queremos um governante que apresente o corpo dele como sacrifício vivo, para que o Senhor, através do corpo dele, opere o efetuar e o querer, da mesma forma fazemos nós. Vamos buscar o Senhor e nos apresentar e dizer assim, ó, Senhor, opere o teu querer e o teu fazer através da minha vida. Que eu possa votar, que possa escolher um governante segundo o teu coração, segundo a tua vontade, e não segundo a minha vontade. Nós também devemos buscar no Senhor como cristão. Acredito que até buscar muito mais em Deus do que com um olhar natural. Se a gente buscar com um olhar em Deus, que prevaleça a vontade do Senhor, automaticamente aquele que entrar será governado pelo Senhor. Essa é uma boa decisão que nós devemos tomar em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui um texto com vocês. Eu já vou finalizando aqui, depois nós vamos ministrar a ceia, que está lá em Colossenses. Colossenses 3:15. Colossenses 3:15. Olha o que ele diz nesse versículo. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Sabemos que nós somos chamados para o corpo de Cristo, então nós devemos agradecer. Mas agora, como o Senhor diz assim, ó, e a paz de Deus domine os vossos corações, e como que no nosso dia a dia a paz do Senhor como que ela vai dominar o meu coração se nós tivermos pessoas das trevas mandando, governando, estabelecendo seus princípios no nosso país? Tem como um cristão ter paz? Não tem. E também parte de nós, então, termos boas decisões, assim como esses que nós citamos na Bíblia, que tomaram boas decisões. Lembra ali do que eu falei, que eu citei ali de Ana, Eucana e Penina? Quando Ana resolveu entregar o seu filho, que viria a nascer para o Senhor concedeu a ela. E por que o Senhor concedeu a ela? Porque o Senhor estava precisando justamente mesmo de alguém para servir. O Senhor precisava de um que se apresentasse como um sacrifício vivo, para que ele operasse o efetuar e o querer dele. Porque nós tínhamos um sacerdote, que era Eli, e seus 2 filhos, que a Bíblia é bem clara, que diz que os 2 filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos das trevas. Então, o Senhor não podia contar, o Senhor não podia efetuar o seu querer e o seu fazer através da vida deles. Então, o Senhor precisou levantar alguém. E quando uma mulher se propôs, tomou uma decisão e fez uma aliança com o Senhor disse, assim, não, eu vou te dar porque eu sei que você vai me conceder esse filho para que eu possa usar ele nessa nação. Então, são boas decisões. E depois dele, ela teve vários filhos. Então, boas decisões, nós nos alegramos. Más decisões, tanto nós quanto a nossa casa perece. Amém, minhas irmãs? Vamos ceiar. Eu quero trazer um texto aqui, que é um texto muito claro, né, que é um texto clássico, que é em 1 Coríntios,
1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23, ele vai dizer assim: porque eu recebi, aqui Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, ou alguns vão dizer a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclameis a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos mostrando para o mundo espiritual a decisão, a boa decisão de um homem. Nós estamos lembrando, olha, principalmente para as trevas, atentem, nós estamos recordando vocês da decisão de um homem que se entregou pela minha vida. É isso que nós fazemos. Versículo 27 vai dizer assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Esse indignamente, às vezes talvez as pessoas aqui não entendam muito, mas eu preciso ser digno. Irmãos, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi alcançado por Ele. Você é digno através de Cristo. Porque nenhum de nós é digno de nada. Da misericórdia, do favor do Senhor, de nada. Ninguém poderia ceiar na terra. Mas pelo que Cristo fez, pela decisão de Cristo, agora nós somos dignificados pelo seu sangue. Mas o porquê que ele diz então indignamente, sem discernir o corpo? Lembra quando nós falamos lá que apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício santo ao Senhor? E isso é o vosso culto racional? É que nós precisamos fazer isso consciente, sabendo o que nós estamos fazendo. Sabendo que nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. Eu tenho que ter isso claro na minha mente. Não posso só fazer por fazer. Isso é indignamente. Agora, quando eu faço isso racionalmente, entendendo o que eu estou fazendo, que eu estou sim assumindo um compromisso com o Senhor, que essa é a minha decisão racional. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu sei que eu preciso do corpo de Cristo, que eu preciso do sangue de Cristo sobre a minha vida. Isso é o nosso culto racional. E aí, quem não discerne o que está fazendo, só faz por fazer, aí no versículo 30 ele diz assim: por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. O que ele está falando? Isso aqui não é natural, né, no físico. Isso aqui é espiritual. Esse fraco espiritualmente, enfermo espiritualmente, dormindo espiritualmente. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, nós temos que fazer ciente, sabendo o que nós estamos fazendo, que nós estamos nos comprometendo com o Senhor. Nós estamos dizendo assim: Senhor, esse pão aqui, que representa o teu corpo, que foi partido por nós, eu entendo isso. Eu reconheço que eu preciso. Racionalmente eu estou fazendo isso, eu entendo, e eu quero declarar que eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, para que opere todas as coisas da terra através do meu corpo, o teu querer e o teu fazer. É isso. Isso é discernir o corpo, isso é discernir o que nós estamos fazendo na ceia. Pegue seu pão, vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos e consagramos o pão, que é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Nós abençoamos, Pai, cada casa que aqui está sendo representada pelos irmãos. Estamos declarando que nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Estamos lembrando do que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós declaramos que foi feito por nós.
e sabemos que não merecíamos, mas pela tua misericórdia, esse corpo nos alcançou. Em nome do Senhor Jesus, nós partimos o pão e compartilhamos com a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode partir o pão e participar da ceia. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glorifique. Porque se hoje você está aí no conforto da sua casa, talvez você não compreenda ainda profundamente do que você está participando. Mas você está no conforto da sua casa, mostrando que você tem uma mudança na sua eternidade. A sua eternidade agora não é de condenação, mas é com Cristo. Então, glorifique o Senhor. Aleluia. Pai, da mesma forma, nós abençoamos o suco e consagramos o suco da videira. Nós declaramos que o sangue do Cordeiro, ele é sobre nós. Que nós precisamos do sangue do Cordeiro. Que isso que estamos fazendo hoje é para trazer a memória até que Cristo venha. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, a casa dos meus irmãos. E todos nós participamos do sangue para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Podemos todos participar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmão. Glorifique no seu coração. Dê glórias a Ele. Irmãos, nós... Sabe aquela coroa de espinho? Era para estar aí na sua e na minha cabeça. Aquelas chicotadas, as cuspidas que Cristo levou, era para estar no meu e no seu rosto. Era sobre as nossas vidas. Olha que tremendo, que coragem de um homem tomar uma decisão dessa. De morrer dessa forma por mim, por você. Quem somos nós para merecer isso? Ninguém. Isso é amor. Isso é o amor. Por isso que nós falamos que amor é uma decisão, é ação. Você decide amar, você faz, não é um sentimento que você gosta. A Bíblia diz que quando Deus amou o mundo, ele entregou o seu filho. A Bíblia não diz que Deus gostou do mundo. Ele nos amou. Então, se você, não sei, por alguma ideia passar pela sua cabeça, alguma vez na vida que você não é amado, não é amada, esqueça, é mentira. E nós provamos hoje que é através da ceia, o Senhor nos deixou esse símbolo para nos lembrar. Isso aqui é um símbolo do meu amor por vocês. Do que eu fiz por vocês. E a minha decisão mudou completamente o rumo, a história de vocês. A eternidade de condenação não existe mais. Não para vocês que creem no meu nome, que firmaram uma aliança comigo. Esse é o nosso Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que agora é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. É o nosso libertador. O que você precisa? Você precisa de alguém que te sustente? Sim, ele é o provedor. Você precisa de um médico? Não tem problema, ele é o médico dos médicos. O que mais que você precisa? Puxa aí na sua memória. O que mais você precisa? O que ele precisa restaurar? Ele é isso. Ele tem a solução. Ele é tudo isso. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Inclusive, nos resgatar do mais profundo das trevas. Não tem outra coisa que nós podemos fazer a não ser glorificar o nome do nosso Senhor. E todos os dias nós agradecer pela vida que ainda nos resta. Nosso fôlego de vida que nos é dado todos os dias. E que através das nossas decisões, nós podemos dizer assim, Pai, hoje eu tenho muitas decisões para tomar, mas que em mim opere o teu querer e o teu fazer, para que as decisões que eu tomar sejam boas, beneficiem aos outros também, não só a minha casa. Isso tem que ser o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero entregar esse é o primeiro dia da semana. Quero abençoar, Pai,
os teus filhos, a tua igreja, a noiva de Cristo, como diz as tuas escrituras. Quero abençoar os teus filhos, Pai. Eu quero declarar sobre eles, Pai, que eles vão reconhecer o Senhor como sendo tudo o que eles necessitam. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Tudo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cada dia nos revelado. Todos os dias o Senhor nos revela um pouquinho mais da sua perfeição. Eu entrego agora, Pai, a nossa semana ao Senhor, para que o Senhor opere através de nós o teu querer, o teu fazer. Nos instrua, Pai, a tomar as melhores decisões, as decisões de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade, porque sabemos que é o melhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a caminhar naquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nos ajuda também a perseverar neste caminho e não desistir pelo meio. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Declaramos que o Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai perfeito. É o Pai que nós necessitamos. É o Pai que nos acolhe, é o Pai que nos dá carinho, é o Pai que nos disciplina, que corrige as nossas rotas. Mas é o Pai que foi tão bom que enviou, além do seu Filho, o Espírito Santo também para nos consolar nos momentos difíceis. Então nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado aqui por todos. Nós deixamos até, eu orei ali pelas ofertas. Até pedi para a Fábio deixar no chat, se alguém quiser fazer alguma oferta, que o Senhor seja sobre a sua casa, que o Senhor seja sobre em todas as áreas da tua vida, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor seja contigo em tudo que você fazer. A gente costuma falar que o Senhor te abençoe, mas as Escrituras diz que o Senhor ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, quando você é abençoado, você tem uma bênção para você. Hoje eu quero declarar diferente sobre a sua casa e sobre você. Eu quero dizer, se tu, você, seja uma bênção. Seja você uma bênção. Eu quero declarar que você é uma bênção. Aonde você for, você é uma bênção para todos que estão na sua volta. Você é que é a bênção. As pessoas são abençoadas por ter você, por estar na sua presença, por ter você como amigo, como pai, como mãe, como colega de trabalho. Você é uma bênção e eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Somos a família de Cristo. A igreja é uma só. Que o Senhor esteja com todos vocês. E lembrem, vocês é que são a bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana a todos. Que o Senhor guarde a vida de vocês. Amém? Deus abençoe.